Olá, quem acompanha o canal aqui no YouTube e no Instagram sabe que a rosa do deserto é a nossa planta preferida. E antes de te contar qual o maior segredo no cultivo de rosa do deserto, vou te contar rapidamente como tudo começou. Nesse momento que eu estou gravando, eu não estou na minha casa onde estão as rosas do deserto. Mas eu queria te dizer que lá sempre teve muitas plantas, como palmeiras, Comigo Ninguém Pode e outras plantas tradicionais. Até que um belo dia, uma amiga que mora com a gente trouxe uma estaca de rosa do deserto e plantamos. Eu, por influência da minha avó e da minha mãe, sempre gostei de cultivar plantas, mas eu nunca tinha cultivado uma rosa do deserto. E a partir dessa mudinha, foi amor à primeira vista. Já são 4 anos cultivando rosa do deserto. Nós, eu falo nós porque somos eu, minha esposa e uma amiga que cuidamos de todas as nossas plantas. Temos umas 50 rosas do deserto. Não trabalhamos comercialmente, quem sabe no futuro, mas já presenteamos muita gente, já fizemos muitas mudas, tiramos semente, podamos, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para te dizer que, na minha opinião, o maior segredo no cultivo de rosa do deserto é a relação do vaso e do substrato. E agora eu vou te explicar por quê. Nesses 4 anos cultivando rosa do deserto, eu já perdi algumas, e foi justamente no início, quando eu não me preocupava muito com a relação do vaso e com o substrato. Eu tinha um substrato que não era muito drenável e os vasos eram aqueles tradicionais, com apenas um furo. E quando chegava a época da chuva, o substrato acabava encharcando e um tempo depois aparecia uma raiz mole e apodrecida. Inclusive, uma das maiores tristezas que tivemos foi a nossa primeira rosa do deserto, que depois de 2 anos ela estava muito grande e com uma raiz bonita. Vou mostrar uma foto aqui para você. Foi quando resolvi podar e levantar o caudex. Colocamos em um vaso grande, mas depois de um tempo apareceu um apodrecimento de raiz. Eu tirei a planta do vaso e vi que a água estava acumulando no fundo desse vaso. Ela não conseguia sair e nós acabamos perdendo essa planta porque o apodrecimento de raiz às vezes é uma coisa silenciosa. E nessa planta ele veio de baixo para cima. E eu só fui perceber quando a raiz simplesmente ficou mole. Aí podamos, tiramos toda a parte apodrecida, mas infelizmente não conseguimos salvar essa planta. Ainda bem que quando a gente fez a primeira poda, tiramos várias estacas. Muitas pegaram, outras não, isso é normal. Presenteamos muita gente com mudinhas dessa planta e ainda bem que guardamos uma pra gente. E aí nós temos um carinho muito especial por ela. Então, se você quer que a sua rosa do deserto tenha muita saúde, tenha sempre um vaso e um substrato drenáveis, nada de acumular água. Essa dica não vale só para as rosas do deserto. Praticamente toda planta precisa dessa relação. Esses dias eu estava olhando uns vasos bonitos de barro, pintados, mas infelizmente o acabamento no fundo não era tão bom. Então eu já não gostei, porque se não tiver muitos furos, eu não levo. Mas aí você pode estar pensando, mas existem outros segredos para uma planta saudável? Existe sim, necessidade de sol, adubação, poda, tudo isso também influencia, mas todos dependem da primeira coisa que eu falei. Vou te dar um exemplo. A rosa do deserto precisa de pelo menos 6 horas de sol, mas uma hora ou outra ela vai enfrentar um período chuvoso. Tem muita gente que tira a rosa do deserto na chuva, mas e se ela for pesada e você não conseguir tirar ela do lugar? Se o vaso e o substrato não forem drenáveis, isso vai trazer problemas. Uma sugestão que eu te dou na hora de fazer um bom substrato é misturar de 20 a 30% de areia grossa de construção na terra vegetal ou no substrato de sua preferência. Eu não vou ficar falando aqui de composição de substrato, porque isso pode mudar muito. Mas antes de comprar, verifique com o vendedor essa questão do acúmulo de água e compre um pouco de areia grossa também. Essa areia vai funcionar somente para isso, para ajudar na drenagem da água. Mas aí quando você mistura areia, você de certa forma vai diminuir a nutrição da planta. Então você deve fazer a adubação, uma adubação de sua preferência. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma playlist de todos os vídeos que fizemos sobre rosa do deserto. Tem muita informação, se a rosa do deserto pode ficar na chuva,
nossa estratégia de adubação, poda, levantamento de caudex e como fazer um substrato ideal. Clica lá e veja todos. Aproveita também que esse vídeo aqui te trouxe muita informação e já deixa um gostei. Se você não for inscrito, te convido a se inscrever. Aqui no Flores em Terapia você não vai errar no cultivo de nenhuma planta. Olha também a nossa comunidade no Instagram. Lá conversamos sobre muita coisa e principalmente te mostrar que cultivar plantas é uma terapia que faz muito bem para a vida. Até o próximo vídeo. Tchau!